Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui mais um episódio do nosso Seara Cast com o quadro Cristianismo Prático. Hoje a gente está com dois feras nessa mesa, que é o nosso empreendedor aqui de sucesso, desenvolvedor de pessoas, né? Assim, pastorzão? É, exatamente. Nosso amigo Léo Guilherme e o nosso pastorzão hoje, o que faz todo o diferencial aqui no nosso ministério, o nosso pastor Israel Jaibe, que era um grande empreendedor também antes de estar ali no mundo pastoral de forma integral, então tem muito a nos acrescentar. E queridos, quero agradecer muito desde antemão a participação do nosso amigo Léo. Obrigado, cara. Valeu, querido, tamo junto. E você está falando de empreendedor, né? E Deus tem um chamado para todo mundo. Nós temos que empreender na terra, né? Deus fez uma obra, Ele frutificou a nossa vida aqui dentro. Agora a gente tem que empreender aqui dentro da terra. Esse é o lance. Já pegou a visão, né, irmão? Pastorzão, exatamente. obrigado, viu, pela sua participação. Tamo junto, Cheiro. Obrigado por chamar de novo e conta comigo, cara. Precisando, tô sempre aí. Ah, eu tenho certeza disso. Leozão, vou começar a bola por você. Querido, a gente sabe que no mundo cristão que nós cremos, nós temos princípios. E em determinado momento dos seus negócios, do teu empreendimento aí, você percebeu que esses princípios faziam diferença. Sim. Quando foi? Conta essa experiência aqui. Como é que você percebeu que a palavra de Deus trazia resultados diferentes para o teu negócio? Legal. Acho que para falar de princípio, acho que é interessante trazer um contexto, né? Eu trabalho, desde 2006 eu trabalho. Então, sempre trabalhei na área comercial. E a área comercial é uma área que desafia muita gente, nos coloca em situação que a gente tem que, de algum jeito, fazer a coisa romper. E então em 2009, cara, eu tinha quebrado 2 negócios, a gente quebrou 2 empresas, depois a gente pode entrar no detalhe disso aí, mas tinha quebrado 2 empresas, então assim, tava numa fase muito desafiadora, onde eu fui começar a vender para uma outra empresa. Quando eu cheguei lá, e tinha uma oportunidade de eu crescer ali dentro, só trabalhando, fazendo o que eu falei assim, cara, se você fizer aqui acontecer, é meritocracia, você vai crescer. E ali eu me desafiei, eu falei, cara, esse negócio eu vou crescer, eu vou ganhar competição aqui dentro dessa empresa, na área de vendas, né? Vou ser um dos melhores executivos do ano e vamos ver se eu consigo virar sócio desse trem. Então, fui começando a ser provado pelo tempo, né? E aí, quando foi em 2000, e aí pulando essa primeira etapa, em 2006, eu saí desse negócio, porque aí eu entendi que tudo aquilo que eu tinha projetado tinha chegado no limite, dali pra frente eu tinha que virar sócio. E os donos da empresa anterior não estavam evoluindo para esse projeto. Eu falei, cara, tem que romper. Aí foi onde eu abri uma consultoria e fui começar a empreender dentro das empresas dos outros, dando treinamento para a equipe de vendas, então implementando processo. Então, assim, só pra gente... Você começou como empregado até ao ponto de se tornar sócio? Hoje, exato. Rapaz! Ó, eu não me tornei sócio da empresa. Eu era para ter me tornado sócio, Entendi. Só que os caras não romperam para esse objetivo. E aí o que eu fiz? Eu saí e abri meu negócio para eu colocar uma empresa que treinasse pessoas. Porque eu tinha entendido o seguinte, uma das coisas que eu sabia fazer dentro da outra empresa era o quê? Desenvolver as pessoas lá dentro. Eu tinha formado 5 gerentes para ele, eu formei 5 pessoas na liderança lá dentro. Então eu cheguei à liderança e formei 5 lideranças. Olha. E aí essas 5 lideranças, eu falei, cara, tem alguma coisa aí, eu consigo levar as pessoas adiante. E eu comecei a fazer isso dentro da empresa dos outros. Então, de 2006, que começou o projeto de implementação de processo na área comercial para outras empresas. Aí, nessa fase, eu comecei a ser testado e ser provado no sentido de assim, é desafio financeiro, é desafio de tocar o negócio sozinho. Aí, vocês me conhecem, eu tenho 3 meninas, aí começou a vir aquele tanto de menino. Meninão, né? Aquele tanto de criança, e aí você vai tendo que ser provado. E assim, eu lembro muito bem quando minha mãe faleceu, em 2017, aconteceu que 2 meses depois eu fui mandado embora da empresa. Que assim, a gente tinha um projeto de sociedade, que eu tinha que implementar um processo lá dentro, e os caras tinham um plano de aumentar meu projeto societário lá dentro. E nesse momento, minha mãe tinha 3 meses, tinha falecido, os caras romperam o contrato. E eu fiquei desempregado, a Kênia é grávida, eu desempregado, minha mãe tinha acabado de morrer, e eu falei assim, e o dinheiro também tinha acabado. Eu falei, pronto, agora enroscou. E aí naquele momento foi a hora que Deus fez a obra na minha vida, porque ali eu ergui a mão pro céu e falei, Deus, comigo não tem mais para fazer nada aqui. O esforço você sabe que eu tenho, acordo cedo. E aí 2 meses depois eu já estava trabalhando numa outra empresa, que aí teve um intervalo de 3 meses que eu trabalhei para uma empresa, mas Deus não queria que eu ficasse lá. Tanto é que eu fiquei nessa empresa 3 meses, quando deu 90 dias o cara me desligou. Olha. Bom, vocês estão deixando eu falar, vou falar aqui, né? Eu não sei como é que vocês estão pensando aí, mas aí criando no contexto,
O dia que eu saí disso, a Kênia foi num culto, e aí chegou uma mulher pra ela e falou assim, vem cá, e eu nunca tinha ido nesse lugar. Ela falou assim pra ela, vem cá, seu marido é um cara do sorriso largo? Ela, uai, é. A mulher não me conhecia, não. Sorriso largo. Aí ela pegou e falou assim, manda avisar pra ele que a empresa dele vai começar a dar dinheiro daqui 6 meses. Isso era fevereiro de 2018. Uau. Irmão, quando foi em abril de 2018, depois que o Henrique nasceu, a minha empresa começou a faturar e começou a dar dinheiro. Menos de 6 meses depois. Ali eu entendi que tinha uma coisa que de fato eu tava forçando uma barra que não era pra forçar. Trabalhar pros outros não era esse o lance. Deus não queria que eu ficasse lá, Deus queria que eu empreendesse. E aí sim, eu comecei a conectar as coisas e falei, cara, realmente, empreender, gerar frutos desse modelo é o que Deus quer pra minha vida. E ali a coisa começou a criar. Segura que eu quero que tem umas perguntas aqui que eu quero te fazer, que o rapaz curti demais. Mas eu tenho essa curiosidade de perguntar pro pastor Israel. Pastor Israel, a gente sabe que o seu ministério aqui é fantástico, o trabalho que o senhor faz, mas antes de o senhor ser pastor integral, o senhor era muito bem posicionado no ramo imobiliário, então você tinha aí muitos negócios no ramo imobiliário aqui da região e em outras regiões também. Como é que foi o senhor viver os princípios de Deus e como isso ajudou para que o negócio, o seu empreendedorismo, tivesse resultados assim que fosse além das suas forças? A minha história, ela meio que parece um pouquinho ali com a história do Léo, né, em termos de empreender. Eu era funcionário de uma imobiliária, uma grande imobiliária aqui da cidade, e quando eu entrei no início do projeto. Uhum. E me propuseram o seguinte, olha, eu preciso de um captador. Então o captador ele faz o quê? Ele sai para a rua e vai cadastrar os imóveis e coloca os imóveis à disposição para os corretores. E eu vinha de um ramo da concessionária, de carretas. Então não tem nada a ver. Mas lá eu estava muito bem posicionado, tinha muitos clientes, Brasil inteiro, atendia muita gente, faturava bem. E quando eu tive essa proposta, a primeira coisa que eu falei com a Tina foi o seguinte, eu tô estagnado ali. E assim, se eu não tiver um desafio, eu vou me perder. Uhum. Ah, mas você tem certeza? Você tá indo bem, tá desenvolvendo bem e tal? Eu falei, não, eu vou. E eu entrei com esse desafio. E quando eu cheguei na empresa, ela tinha 52 imóveis cadastrados. Dos 52, apenas 30 ainda estavam disponíveis para venda. Ali foi o primeiro desafio que eu esbarrei. Falei, cara, como que eu vou trazer volume com qualidade? Porque é muito fácil você ir para a rua e trazer volume. Sim. Agora, você trazer volume com qualidade, trazer produtos que se vendam, era mais difícil. Porque existe essa diferença, o produto se vender. Uhum. Eu precisava de produtos que se vendessem. E foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui orar ao Senhor. Falei, pai, eu preciso do Senhor, me direciona. Uau. Deus me direcionou para os produtos certos. Mas aí, assim como aconteceu com o Léo, em 2014, a Tina grávida da Teodora, a empresa rompendo, eu já estava faturando alto para um captador, porque para captador você tem ali sempre uma margem, que é um limite de ganhos, e eu extrapolava isso muito, pela graça de Deus. Uhum. E aí eu recebi a notícia seguinte, falou, cara, você está sendo desligado da empresa. Nossa. Isso foi em novembro de 2013. A Teodora nasceu em fevereiro de 2014. Mas eu tive também uma oportunidade de entrar para as vendas. E aí tinha um produto que estava sendo lançado ali na região de Cidade Jardim, um produto muito bom, e o dono da empresa me colocou lá. E eu cheguei ali sem experiência de venda de imóveis, mas eu tinha experiência de vendas. Falei, cara, eu vou fazer o mesmo processo que eu fazia para captar cliente para a concessionária. Eu vou mirar em outro nicho, mas captar o cliente é a mesma coisa. Com a mesma estratégia. Então eu fui atrás. E aí eu ganhei plantões ali no lugar, com a quantidade de vendas que eu estava fazendo. Eu ganhei os melhores horários de plantão e as coisas foram acontecendo. Deus foi abençoando, mas eu nunca fiz algo que pudesse dizer assim, essa foi uma estratégia do Israel que foi fenomenal. Porque cada estratégia que eu tive, foi o Senhor que me deu. Uau. E foi baseado em um princípio muito simples da palavra, foi algo que mudou a minha vida, abriu os meus olhos. Gênesis 1:28, a palavra vai dizer o seguinte, que Deus diz, sede férteis e multiplicai-vos. Quando eu olho para sede férteis, sejam férteis e multiplicai-vos, eu não consigo enxergar só alguém que vai lá e vai fazendo um filho atrás do outro. Porque a multiplicação é algo que é um dom que Deus nos deu
para multiplicar qualquer coisa que tiver nas nossas mãos. Então, se a empresa esperava um resultado, eu teria que ser fértil e multiplicar naquele resultado. Pedido, né? Porque não é meu, é a graça de Deus operando em mim. Então, esse fator multiplicativo, ele vem da parte de Deus para mim. E aí a palavra também diz que eu devo dominar a terra e sujeitá-la. Ou seja, tudo que está sobre a terra está sujeito a uma palavra. A palavra de Deus que foi liberada desde antes do mundo existir. Porque ali era na criação do homem. Então, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre as aves dos céus, os peixes do mar. Então, tudo está debaixo de um domínio. E esse domínio foi me dado por Deus. Então, a estratégia foi essa. E algo que atraía era o diferencial de ser cheio do Espírito Santo. Olha só. Que é quando o cliente entra pelo salão, tem 4 mesas para ele ir e ele vai na sua. E aí chega um outro cliente, tem 3 mesas vagas no salão e ele fala, não, mas eu vou falar com aquele rapaz ali. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Olha eu vou falar só. com aquele cara ali. E a Luciene passou por isso quando ela comprou o apartamento comigo. Porque ela estava lá assinando o contrato, tinha uma fila de 4 pessoas esperando para falar comigo enquanto ela assinava o contrato e tinha mais 2 corretores parados. E aí o Vinícius, que era o diretor de vendas na época, falava assim, olha, vai lá, o fulano vai te atender. Não, vou esperar, eu vou falar com aquele cara ali. Deus é bom, né? Entende? Fantástico, viver milagres. O Isso cristianismo viver. prático é isso. Para mim, nada mais prático do que isso, aplicá-lo no seu dia a dia. Top. Agora, Leozão, como você falou uma coisa muito interessante. Você saiu de um patamar onde você se tornou líder, depois você começou a capacitar pessoas. Sim. Como é que a gente traz sempre a vivência prática para o mundo espiritual? Como é que a gente traz esse resultado? Como é que a palavra de Deus, os princípios cristãos te ajudaram a capacitar pessoas? Como é que foi essa experiência? Como é que tu descobriu que, cara, poxa, Deus me chamou para capacitar gente? Fala pra gente. Uma das premissas é o que o Israel acabou de falar, que é um versículo que eu carrego há muito tempo, que é Gênesis 1:26, que é de fato, vai lá e transborde sobre a terra. Agora, uma das coisas que veio muito forte, até deixei anotado aqui, porque eu acredito que isso é um princípio que eu carrego para a vida inteira, que é João 15. Ele fala o seguinte, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ele continua no 5, ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que isso me trouxe muito forte? Né? Foi o seguinte, não faz sentido eu estar aqui na Terra e eu não ser um canal de transformação. Porque quando eu entendo que eu sou uma videira, eu estou entendendo que eu sou um canal de transformação. Entra-se a seiva, vamos imaginar a terra, ela dá um fruto, aquilo vai cair do lado e ele tem que gerar outro fruto. Assim a gente tem uma floresta. Se Deus me colocou na terra para ser canal de transformação, a minha obrigação aqui é estudar, aprender cada vez mais para que eu faça com que as pessoas que estejam comigo também rompam. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou travando um canal. Se eu travar o canal, eu travo o canal da minha vida e travo o canal da vida das pessoas que estão comigo. Então, isso foi uma das coisas que me moveu muito em direção a trabalhar com essa questão de desenvolver pessoas, de estudar muito essa parte, de entender muito, entender o que era o propósito de Deus, né, quando a gente está falando de gerar transformação. Porque, na verdade, quando a gente olha para a igreja, o que a igreja faz? Ela transforma a vida das pessoas. A igreja não vai lá na casa do cara, também, né? Mas eu falo assim, ela não fica lá na casa do cara assim, vai trabalhar, meu filho. Não, a igreja não faz isso. É uma transformação de mente, é uma metanoia. É uma metanoia, cara. O que a igreja faz? O cara vem aqui, ele recebe uma palavra, aquela palavra conecta, é uma semente, planta na cabeça do cara. Aquela semente é plantada, se ele rega e vai ler a Bíblia e vai se aprofundar naquilo, aquilo vai gerar um fruto. E o fruto muitas vezes é a prosperidade no trabalho, muitas vezes o cara tem mais, o cara arrumar mais menino na casa dele para transformar e fazer de fato o propósito de Gênesis 1:26, né? E aí esse é o ponto, o cara vem para a igreja para ele pegar aquilo que ele trouxe aqui e levar para as outras pessoas e levar mais pessoas para o reino, porque é o reino que é o governo eterno, né? Top, fantástico. Mas você já passou por alguma situação, Léo, que você teve que agir por fé? Você não sabia como é que era o segundo passo, mas você sabia que você tinha que dar o primeiro.
Fala, cara, eu não sei como é que eu tenho que fazer, eu não sei como é que vai ser, mas eu preciso ir. Você sentiu algo dentro de si, alguma direção? Eu disse, cara, vai lá e faz. Você sentiu isso? Porque às vezes a pessoa de casa que está nos assistindo, é o que muito acontece, a pessoa tem uma crença limitante que Deus, quando ele chama, por exemplo, para Abraão, ele diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu irei te mostrar. Ele não disse para Abraão para onde é que Abraão tinha que ir, mas Abraão sabia onde não devia ficar. Então, às vezes, Deus ele dá algumas direções para nós, que a gente deve sair de um lugar e ir para outro, e a gente não sabe para onde é esse outro. Você já passou por uma situação onde você teve que dar um passo assim que, cara, se não tiver chão aqui, meu amigo, eu não sei, eu tô lascado. Cara do céu, essa pergunta é maravilhosa. Porque é o seguinte, quando eu conto minha história para as pessoas, as pessoas às vezes vêm, ela olha para as pessoas e fala assim, tal, a vida das pessoas de repente foi mais fácil e tal. Nesse momento que eu estava contando para você que eu fui desligado dessa empresa, né, e Deus deu essa palavra, essa promessa, né, de que eu ia empreender, a partir daquele momento eu não fui procurar mais nada. Então a partir daquele momento eu falei assim, bom, se Deus quer que eu abra um negócio, a única coisa que eu vou focar agora é em procurar o que Deus tem de chamado para minha vida. Eu tinha algumas premissas. Eu sou um cara que de alguma forma eu sei me comunicar, eu sei vender, e eu tenho um processo, eu sei falar de processo de vendas. Beleza, então alguma coisa está por aqui, mas amém. Peguei um empréstimo e falei, cara, eu vou ficar uns 6 meses, que eu não tinha dinheiro. Eu falei, vou ficar uns 6 meses sem fazer nada, só pensando ou estruturando alguma coisa para eu vender, para eu empreender. Sim. E comecei a pensar em consultoria, comecei a pensar em empresa, comecei a pensar num monte de coisa. Beleza, nesse intervalo que eu estava buscando o que fazer, o Henrique nasceu. No dia que o Henrique nasceu, ele nasceu dia 23 de abril, ele saiu do hospital no dia 26 de abril. No dia que eu saí do hospital, eu peguei meu telefone. Falei assim, agora eu vou comprar fralda. Quando eu abro meu telefone, todas as minhas contas estavam zeradas. Não. Lembra que eu falei pra você que eu tinha quebrado 2 empresas em 2009? Sim. Ficou um processo judicial de 2009 que não tinha sido resolvido. E nesse dia de 2018, os caras foram lá e acionaram a justiça e ganharam. E eles zeraram todas as minhas contas. Só que você não tá entendendo. Eles não zeraram o dinheiro que era meu. Eu não tinha falado que eu tinha pego empréstimo? Eles pegaram o dinheiro do empréstimo. Ou seja, aí eu tava com 2 problemas. Eu não tinha mais o dinheiro. Que meu amigo. Aí, eu não tinha mais o dinheiro do empréstimo, que era o que eu ia ficar para sustentar o menino, que eu não tava trabalhando. Eu tava com um menino novo na porta da minha casa, que acabou de nascer. E eu tinha mais as parcelas do empréstimo para pagar. E aí naquele momento eu sentei com a Kênia e falei assim, Kênia, velho, bati na porta dos lugares pra ver o que eu conseguia fazer e nada. Eu falei assim, Kênia, agora é só na fé. E cara, olha como é que é interessante, isso foi numa quinta-feira. Na outra quarta-feira eu fiz uma apresentação, eu tenho um grupo de mastermind que eu fiz uma apresentação sobre vendas, sobre técnica de vendas. No outro dia o cara me ligou, um dos caras do Master me ligou, de uma empresa lá de Uberaba. Falou, você não tem como vir falar aqui da minha empresa, desse mesmo jeito que você falou ontem, eu não consigo falar do jeito dos meus funcionários não. Quanto você vai me cobrar? Eu falei, cara, orgulhoso demais. Falei, não vou te cobrar nada não, eu não ganho dinheiro com Nossa. isso. E aí eu fui lá. Oh meu Deus, às vezes Deus abre porta, né, velho? Não. Às vezes... E olha como que Deus faz as coisas, cara. Nossa, e pastor Israel, vocês não estão entendendo. Eu cheguei lá, eu fiz um treinamento com a galera de uma manhã inteira, das 8 da manhã até meio-dia. Tinha uma menina que chegou lá, a mãe do rapaz, que também trabalhava na empresa, virou e falou assim, cara, quanto tempo faz que você faz isso? Eu falei, não, eu não faço isso não. Ela falou assim, você tá brincando? Eu falei, não faço não, você não dá treinamento não? Eu falei, não. Ela falou, rapaz, mas você fala com uma naturalidade? Eu falei, é Deus na causa. Aí ela falou assim, e outra coisa, uma menina chegou aqui de manhã, falou, aqui que vocês arrumam treinamento sábado, não sei o quê, eu podia estar em casa descansando. E ela acabou de falar pra mim o seguinte, ela falou assim, muito obrigado por ter me trazido aqui. O que esse cara falou acabou de me gerar uma transformação. Eu falei, pronto. Achei. Na segunda-feira eu recebo outra ligação de outro cara que também participou daquele treinamento. Falou, você não tem como fazer um treinamento daquele pra mim, pra minha equipe, não? Eu falei, bom, tem. Aí assim, eu cobrei 600 conto. Eu falei, agora eu vou cobrar. Cobrei 600 reais. E quando eu fiz esse treinamento, o cara falou assim, não, você não consegue fazer uma consultoria de 6 meses? Eu te pago uma mensalidade, você me trabalha 2 horas por dia pra mim? Eu falei, pronto, tá resolvido. Cara, deixa só a gente situar pra até a galera que tá assistindo aí.
você tava zerado, quebrado, Zerado. devendo o dinheiro que a negada tinha Nem tirado da tua meu não conta. era. Mais liso que tudo. A Kenny não tava trabalhando. A Kenny não tava Nem trabalhando tinha com como. 2 crianças. 2 já tinha e mais um que chegou, né? 3. 3. E aí, Deus foi abrindo portas assim. E Deus foi mostrando, ele foi me empurrando. Eu falo que Deus me empurrou. É porque eu falei assim, cara, não é possível. E Deus foi me empurrando. Falou, é aqui, ó. Vai, cara, é aqui. Esse é o caminho. E Deus foi me empurrando. Daqui a pouco comecei a ligação. Você não consegue dar uma palestra aqui em Goiânia? Você não consegue dar uma palestra aqui em Brasília? Você não consegue fazer um treinamento para minha equipe no final do ano? Quando eu percebi de não ganhar nada, de repente estava caindo 10 mil por mês. Eu falei assim, ué, credo. eu tô falando de valor Sem aqui, ver. mas só pra pessoa perceber que assim, ó, sem eu fazer aquela doideira, Deus tirou do nada, aliás, nunca é Do do negativo, zero, né? né? Não é do zero não, apesar que a palavra fala, né? Ele torna do invisível algo visível, né? Mas Deus permitiu que as coisas começassem a acontecer da forma com que Ele queria que acontecesse. Uau. Então, nesse momento, eu comecei a ver o poder de Deus sobre a minha vida. Aí, logo 2 meses depois, eu recebi uma outra ligação. Aliás, isso foi em abril e outubro. O presidente do Uptime me liga e fala assim, ó, os caras de Uberlândia, que eram os franqueados que eu trabalhava para eles em 2006 e saí em 2006, eles me ligam e falam assim, ó, os caras estão saindo aí da unidade. E a parada é a seguinte, eu quero saber se você quer assumir Uberlândia. Nós vamos te ajudar a estruturar a unidade, nós vamos te mandar kit de material, você não vai pagar royalties por 6 meses, e você vai tocar a unidade aí, você vai ser o sócio e tocar o negócio. Eu falei assim, ok, será? Aí a gente pegou o carro, foi para Belo Horizonte, chegamos lá, conversamos. Eu falei assim, ó, eu vou colocar as condições aqui no papel. Se for desse jeito, eu aceito. Quando eu cheguei lá, foi 10 vezes melhor do que eu tinha posto no papel. Aí eu falei, não tem lógica. Eu pus um trem, uma condição, e a condição foi muito melhor. Aí foi onde a gente assumiu e hoje, né, a gente, graças a Deus, conseguiu estar numa nova fase, com outra realidade, né, passa por desafios do negócio, teve pandemia e tudo mais, que a gente já sabe aí, mas esse momento de 2018 aí, e não faz muito tempo, né, 4 anos, foi talvez um dos momentos que assim, que eu falo que eu brinco que foi o vale da sombra da morte. Uau. É aquele momento onde a gente fala assim, cara, eu vou pôr o pé e Deus vai pôr o chão. Exatamente, Eu cara. vou pôr o pé e Deus vai pôr o chão. É isso. Não tinha pra onde eu olhar, não tinha pra onde eu correr, meu pai não tinha como me ajudar, não tinha o que fazer. Eu acho assim, interessante que todo mundo que toma uma posição de empreendedorismo, ele é um cristão, ele empreende para o reino. Você nunca está empreendendo algo para si, porque você sabe que tudo aquilo que você está fazendo é através da capacidade e da capacitação do alto. Então, assim, eu até brinco que muitas vezes a gente sai procurando por aí autoajuda e, na realidade, um cristão ele precisa de ajuda do alto. Exatamente, Então a gente não tem que sair por aí caçando autoajuda, a gente tem que ter a ajuda do alto. E essas inspirações, elas vêm. Né? Eu saí dessa empresa, né, que eu trabalhava, vim de uma fase muito boa, a gente participou do feirão da casa própria em 2015, eu tinha uma equipe com 17, eu fazia parte de uma equipe com 17, eu era parte dessa equipe de 17 corretores, a equipe toda vendeu 15 imóveis, eu sozinho vendi 27. Uau! Eita! E aí, às vezes as pessoas falam assim, mas o que você fez? Cara, eu segui uma direção simples que Deus me deu. Todos os dias no final do expediente, eu pegava minha motinha, corria ali para a porta do Center Shopping, parava a moto ali em algum lugar e eu ia panfletar no semáforo. E eu era duramente criticado na equipe. A galera me chamava de panfleteiro. Você tá lá panfletando, você tá acumulando, tá represando cliente para nós. Mas eu segui uma direção que Deus me deu, mano. E foi algo assim, que veio da parte de Deus. Ele falou simplesmente assim, ó, pega o material e vai distribuir. Eu pedi a etiquetinha com meu nome, número de telefone, colei e fui panfletar. São 3 dias de feirão, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira eu não vi resultado. E Deus falou comigo, desce pra Rondon com a Niterói. Vai pra Rondon com a Niterói e panfleta. E eu fui panfletar entre ali a Coringa e o shopping. Eu queria ir pro semáforo do lado de lá, Deus falou comigo, não, você vai fazer aqui. E eu fiz ali, pronto, beleza. No sábado, eu comecei a receber os clientes que chegavam
e entregando o processo. Eles já vinham com o processo montado. Me entregava o processo e eu entregava lá pro pessoal que estava na banca da caixa. No domingo eu comecei a assinar os contratos. Eu só me dei conta que tinham sido 27 contratos na segunda-feira. Olha. Nem no domingo eu me dei conta que era aquilo. E aí foi o período mais difícil para mim. Porque logo depois disso a empresa me desligou até das vendas. Eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? 3 meses depois, meu dinheiro acaba e eu falo assim com a Tina. Sentei com ela um dia e falei, Tina, agora acho que deu ruim. Vou ter que caçar outra coisa para fazer. Não sei, vou voltar para concessionária. Ela falou, a primeira coisa que você vai fazer, você vai orar. E eu fui orar. Essas mulheres sabem aí. Cara, eu fui pro meu quarto, tirei meu período de oração. Quando eu volto, eu topo com a Tina na sala. E ela fala assim pra mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Além daquilo que você estava fazendo, o que você sabe fazer? Cara, eu sei cozinhar, eu sei fazer doce. Então é isso que você vai fazer. Ela foi lá na bolsa dela, tinha R$61, lembro direitinho. Ela pegou R$61, me entregou e falou, sai e vai comprar as coisas que você vai voltar e vai fazer seus doces. E eu voltei e fiz. Aí ela falei, pronto, tá feito, e agora? Tipo assim, cadê o sacerdócio do lar? E agora? Porque eu tava sem rumo. Ela falou, agora você vai sair, vai vender. E a gente veio pra porta da faculdade, da Unipac. Dentro de meia hora eu vendi tudo. Minha cara tava desse tamanho de vergonha. Quando eu entrei no carro pra ir embora, Deus falou comigo, vergonha seria se você estivesse roubando, mas você tá trabalhando. Olha seu lucro. Eu olhei o lucro, falei, cara, vou investir tudo de novo. E no outro dia eu comecei de novo. E isso duraram 3 anos. Acho que o Léo até lembra. Lembro. Duraram 3 anos. Eu sustentei a minha casa por 3 anos, trabalhando menos de 6 horas por dia. Gastava de 2 a 3 horas para produzir os doces e menos de 1 hora para vender tudo na porta da faculdade. Uau. Então, quando a gente fala de um cristianismo prático, não é só um evangelismo de rua, não é, sabe, fazer obras sociais em lugares distantes, em comunidades carentes, mas parte também do princípio da gente entender que tudo que a gente faz, a gente expressa Cristo. Todas as obras das nossas mãos, a gente expressa Cristo. Tem um caráter de Cristo em nós. E a palavra diz que consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, então você será bem-sucedido. Eu consagrei ao Senhor aquele período da minha vida. Então eu fui bem-sucedido naquilo. Enquanto eu estava lá vendendo, a única coisa que passava pela minha cabeça era o seguinte, cara, eu fui ungido. As minhas mãos, elas têm unção. Então eu não estou só fazendo um doce que é gostoso, mas eu estou transferindo da unção que tem ali para a vida de alguém. E eu orava e dizia que isso seja semente na vida das pessoas. Eu sei lá quantas vidas foram tocadas por aquilo, mas eu sei que foi a estratégia que Deus me deu. Foi a ajuda que veio do alto. E gerou resultado, né? E gerou resultado. Foi colocar em prática aquilo que a gente aprende todos os dias sentado ali enquanto a gente está ouvindo a palavra. E aí tem algo que eu defendo, cara, de unhas e dentes, que é o seguinte. A igreja não é... A minha casa não é a extensão da minha igreja. A minha igreja é a extensão da minha casa. Uau. É quem eu sou dentro de casa que se reflete aqui. Entende? Porque eu chegar aqui, eu ser um bom cristão, colocar em prática os princípios de Cristo dentro da igreja é muito fácil, o ambiente é favorável, tá todo mundo aqui voltado com seus olhos para a mesma coisa. Agora, quando eu vou para dentro da minha casa, quem eu sou lá? Entende? Eu sou o mesmo cara de dentro da igreja, eu sou o mesmo ministro de dentro da igreja, eu tenho a mesma integridade dentro do meu lar que eu tenho dentro da igreja. Eu vivo a prática do cristianismo, sabe? Quando eu libero amor sobre a minha casa, sobre a minha filha, sobre o meu filho, sobre a minha esposa, com os meus vizinhos, com a galera lá do condomínio. E olha que é gente, meu irmão, que eu vou te falar uma coisa. Que testa a fé do sujeito. Tem uns cabos aqui. Testa a fé do sujeito. E aí? Será que eu coloco em prática isso lá? Será que tudo aquilo que Deus me ungiu para fazer, aquilo que Ele me chamou para fazer, eu estou colocando em prática lá? Que é igual o Léo falou. Deus ungiu ele, cara, capacitou ele para desenvolver pessoas. E ele tem feito isso com maestria. Sim. Deus me chamou para um pastoreio. Será que eu tenho feito isso com zelo? Será que eu tenho sido zeloso com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Você entende? Uhum. Esse é um pensamento, essa é uma prática que ela deve nos perseguir todos os dias. E aí sim, como diz a palavra, 2 Timóteo vai dizer que toda a escritura ela é apta para instrução, para correção e para ensino.
E é aquilo que o Léo falou sobre estar ligado na videira verdadeira. É colocar isso em prática, porque toda a escritura, não é só João 15, não é só Gênesis 1, sabe? Mas é toda a escritura, é apta para correção, para instrução e para ensino. E quando eu pego isso e coloco em prática na minha vida, eu consigo passar isso para a vida do outro. Porque Deus não vai fazer nada através de mim que Ele não tenha feito em mim primeiro. Uau. Primeiro Ele precisa fazer em mim, para depois fazer através de mim. Se eu não for aperfeiçoado, eu não consigo aperfeiçoar por meio da graça ninguém, porque a graça nem me alcançou ainda. Então eu penso nisso todos os dias, sabe? Eu procuro viver isso todos os dias. Top demais. Leozão, então o pastor Israel trouxe um assunto muito legal, que aí me veio com a fala que você teve. Cara, como é que foi esse processo de você passar por todos esses problemas? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela tem alguma crença limitante e não sabe. E aí, às vezes, ela precisa ter coragem e ousadia para fazer aquilo como o pastor Israel fez. Pô, eu tenho R$61, vou ali fazer uma coisa que nunca fiz antes. Será que, tipo, às vezes Deus tem uma saída que é improvável aos nossos olhos, mas às vezes o cara tá com uma crença tão limitante de que, será que vai, será que não? Como é que eu posso destravar um cara desse, Léo? Tu que é especialista em pessoas, como é que eu posso... Eu costumo dizer assim, Glaucio, é o seguinte, as pessoas muitas vezes elas não são intencionais naquilo que elas querem. E aí qual que é o problema? Elas ficam contando que Deus faça por elas alguma coisa, só que elas não buscam a palavra, elas não buscam ter luz sobre a palavra, para que ela tenha discernimento das decisões que ela precisa tomar. Vou trazer até uma outra passagem aqui, que é o seguinte, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois, por meio dela, antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Uau. Hebreus 11, 1 a 3. Presta atenção. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Cara, só disso aqui o cara já tem que ficar uns 3 meses só lendo só essa passagem. Meditando só sobre isso aqui. Para ele refletir o seguinte, cara, eu não preciso ver alguma coisa, eu não preciso enxergar para ter a certeza que Deus vai fazer. Eu preciso pedir discernimento do que são as tarefas que eu tenho que executar durante o dia, para que essa tarefa me aponte para o que Deus quer. E quando eu faço isso, eu falo para as pessoas assim, ó, cara, você está acordando mais cedo, para você pegar, meditar na palavra, orar e pedir para Deus te dar discernimento do que você tem que fazer durante o dia? Não. Você está cuidando da terra? Porque eu costumo dizer assim, ó, você tem 4 elementos, o ar, a água, a terra e o fogo. E nós temos esses 4 elementos da gente, nosso corpo físico, a mente, o espírito e também a parte emocional. Quando a gente entende que nós somos a parte da terra, da criação, a única coisa que a gente tem de diferente do que está na terra é que nós temos um fôlego de vida, que foi o que Deus soprou em Adão, a gente tem que entender que tudo que é princípio, a gente tem que seguir. Como que a gente cria? Como que as coisas foram criadas? Através da palavra. A pessoa não projeta uma palavra positiva na vida dela, ela não projeta aquilo que ela quer, ela não fala as coisas que ela quer para a vida dela, ela não declara e ela quer que as coisas aconteçam, dificilmente vai acontecer. Outra coisa, ela não define o objetivo. O nosso cérebro, nós somos seres cibernéticos. Se eu falar para o ar-condicionado assim, ô ar, fica mais ou menos aí morno, ele não vai entender. Agora, se eu falar para o ar-condicionado assim, eu quero 20 graus, aí ele vai entender que tem que ficar 20 graus. O nosso cérebro é a mesma coisa. A pessoa fala assim, Deus, eu queria que você me mandasse mais provisão, mais condição. Aí Deus fala assim, tá, quanto você quer? O cara não sabe nem quanto que ele precisa. Ele fala, eu quero R$1 a mais. É mais do que ele tem, ué. Se ele tem 0, se Deus deu R$1, Deus deu 100% pra ele. Faz sentido. 400 de QI. A minha irmã costuma dizer o seguinte, cara, de 0 para 1 é 1. Não, de 0 para 1 é 100%. É 100%. Não é? Mas quanto você quer, cara? Tem que ser específico. Por isso que quando a gente fala de meta, essas coisas, né, o cara tem que entender como é que foi. A meta ela é smart, né? Específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Quando que você quer? Qual é a relevância disso para sua vida? Isso é possível nesse momento? Em qual prazo que você precisa disso? Porque senão você fala assim, eu quero 10 milhões amanhã. Aí o cara joga na Mega Sena. Aí o cara fica correndo atrás desse jogo de azar. E a vida do cara não rompe. Sendo que Deus é um cara de processo. Deus é um Deus de processo, né? Ele é processual. Você pega uma árvore, você plantou, você fala assim, amanhã você vai se virar pra você ficar com 3 metros de altura e começar a dar fruto. Não vai, né? Pega 3 mulheres e faz ela ter um menino em 3 meses. Não tem jeito. Uma mulher faz menino em 9 meses. Então Deus é processual e a pessoa não entende que ele tem que dar o primeiro passo, o segundo. É a dobra da dobra que eu costumo brincar. Cara, se você ganhou R$1 hoje,
Amanhã você tem que ganhar, você vai ganhar 2, de 2 você dobra para 4, de 4 você dobra para 8, de 8 você dobra para 16, 16 para 32, 32 para 64, 128, 256, 502 e a 1024, a dobra da dobra. E quando você trabalha na dobra da dobra, você está entendendo o processo de Deus. Deus é um cara da... É isso, Deus é um cara da dobra da dobra. É. Então, você tem que entender o seguinte, você tem que começar com o primeiro passo. Muitas vezes é uma decisão. Só que tem decisão que recua e tem decisão que te exponencializa e te joga pra frente. Aí o cara tem que escolher qual decisão que eu vou tomar hoje. De dar o primeiro passo de recuar, de ficar com medo, amedrontado, ou eu vou seguir o que Deus falou. Vai lá e domine sobre as coisas que estão na terra e tudo mais. Então, eu penso que quando a gente fala de gerar transformação e transformar a nossa vida, a gente tem que começar com o primeiro passo. Primeiro ter discernimento, começar a ler a palavra, entender, meditar e pedir para Deus dar iluminação. Uma vez que isso aconteceu, eu não entendi nada. Eu tenho o pastor Israel aqui. O pastor Israel, eu li aqui, cara, Hebreus 11. Me conta, o que esse trem tá querendo dizer? Traduz, liga essa liga pra aí mim. Aí tem outra aqui, aí veio que... Não, eu li Salmos 37, fala assim, ó, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Pô, então eu tô aqui ferrado, mas eu... Tá tudo bem, eu tô aqui ferrado, mas o Senhor tá me falando que ele vai me segurar pela mão. Me explica o que é isso. Mas eu não tô entendendo, porque assim, o que eu tô vivendo não é o que eu tô lendo. Mas o que eu tenho que acreditar nisso, no que eu tô vendo, e as pessoas se apegam o quê? No que ela tá vendo, no que ela tá na condição. E a fé não é ver pra crer. É crer É o São Tomé, pra ver. Eu preciso crer, cara, que isso acontece. Outra coisa, teve um tempo que eu tive o privilégio do Léo me acompanhar e até um dia ele falou algo pra mim, cara. Foi a última frase. Foi o último dia. Foi tipo assim, fechou tudo. E ele falou algo pra mim que mudou minha vida. Acho que eu já até te falei isso. E ele falou assim pra mim, cara, você já é uma referência pra muitas pessoas, mas você tem que ser uma referência pra si mesmo. Uau. Perfeito. Peguei pra mim. Pegou pra tu aí, chegado. Tu que tá assistindo. Calma, que já pegou também. Peguei. Isso Peguei. alterou o meu modo Cara, de nunca havia pensado pensar. assim, irmão, na moral. Isso alterou o meu modo de me enxergar. Porque se muitas pessoas me têm como referência, mas eu não me tenho como referência pra mim mesmo, o problema não tá no outro, tá em mim. Porque ele tá acreditando em mim e eu mesmo não. Então, a gente precisa ter o discernimento de algo, cara, que é fantástico. Você nunca vai operar no nível do seu potencial. Você sempre vai operar no nível do seu preparo. É o quanto você se prepara que destrava o seu potencial. São níveis, são ciclos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas elas se veem como alguém incapaz. Mas o Deus que te criou não é um ser incapaz. Ele te dotou de capacidade. É uma promessa dele. Sede férteis, multiplicáveis, domine. Ele te deu algo chamado domínio, cara. As pessoas não entendem a profundidade disso. Mas é dominar. Aí ele fala, sujeitai a terra e dominai-a. Cara, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Tipo assim, tá tudo com a gente. A gente só não vive porque a gente não crê. E é o que o Léo disse, Deus faz do invisível algo visível. A gente sempre fala isso nos nossos cultos, que Deus é o Deus que torna aquilo que era inexistente como algo que já existe. Ele traz à existência o que não existe como se já tivesse feito. E a gente não crê muitas vezes nisso. A gente até fala, mas não crê. E aí, tipo assim, a boca fala do que o coração tá cheio, beleza. Mas algo que Satanás colocou no coração do homem foi... no coração do homem carnal, um negocinho chamado mentira. Você fala algo que você não crê. É verdade. Aí você mente pra si mesmo. E olha só, que interessante essa reflexão, porque ó, é o seguinte, uma coisa que me destravou muito em cima dessa reflexão que ele colocou foi assim, ó, Deus, ele é perfeito. Então ele já fez tudo o que precisava ter feito. A gente só precisa co-criar, ou seja, a gente precisa pegar o que Deus tem e a gente precisa gerar transformação. Nós somos seres que transformam as coisas. Então, essa mesa aqui, ela foi transformada. Sim. Essa cadeira foi transformada. Mas aonde que começou isso? Na cabeça de alguém. Sabe qual que é o problema das pessoas? Se eu pergunto assim para as pessoas lá, que estão lá em casa e que estão em casa aí, eu pergunto assim, ó, olhem em sua volta e o que tem aí em volta da sua casa, na onde você está aí e tal. Aí a pessoa olha, o que tem à sua volta? Aí a pessoa fala, tem uma mesa, uma cadeira, tem uma estante, tem uma televisão, tem isso, tem aquilo outro, beleza. O que mais? Tem eu também. O que mais? A pessoa começa a olhar e começa a falar tudo aquilo que ela se identifica. Veja bem,
Quando ela começa a olhar para o que ela se identifica, ela está focada nos espaços ocupados. Aí eu te pergunto o seguinte, nessa sala aqui, tem mais espaço vazio ou mais espaço ocupado? Vazio, né? Só que ninguém foca no espaço vazio. E como as pessoas não focam no espaço vazio, elas não criam, elas não co-criam nada. Vou dar um exemplo. Pega o Elon Musk, pega o Jeff Bezos, pega o Steve Jobs, que são os caras que geraram transformação. Jesus, Thomas Edison, você pega o próprio Albert Einstein. Todos esses caras, eles focaram no espaço vazio. Quando eu falo de focar no espaço vazio, eu falo o seguinte, cara, existe oportunidade para todas as pessoas. Deus criou um universo abundante. Não existe e não tem necessidade de você focar o seguinte, para eu crescer nessa empresa, eu preciso derrubar. Eu já vi situação do cara pegar o currículo do chefe dele e mandar para outra empresa para ver se ele tomava o lugar do cara. Credo, velho. Deixa eu te promover para eu ocupar seu espaço. Mandou o currículo do cara para outra empresa para ver se ele tomava o lugar do cara. Isso é um pensamento de quê? É um pensamento limitado. Ele não está focado no espaço vazio, ele não está pensando em oportunidades. Só para você ter uma ideia, sabe como é que o Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade? Ele estava deitado numa rede se imaginando que ele estava viajando num feixe de luz. Sabe como é que o Arquimedes descobriu a teoria de Arquimedes? Ele estava numa banheira e ele precisava, o rei falou para ele assim, preciso que você me fala qual que é a mais pesada, a densidade do ouro e da prata, qual que é a diferença? E ele falou assim, como é que eu vou descobrir isso? De repente, numa banheira, ele coloca lá uma coroa do rei que era de ouro e coloca do lado da prata e viu qual que descia primeiro. Aí, pumba, eureka, ele conseguiu descobrir a diferença. Então, em momentos de relaxamento, que a pessoa está focada no espaço vazio, ela começa a gerar transformação. Momento mais criativo. Só que pensa a vida das pessoas. Olha como é que é a rotina das pessoas. Ela acorda atrasada para ir trabalhar, corre pro serviço. Chega lá, trabalha o dia inteiro, almoça correndo, chega em casa, vai assistir novela, assistir televisão, assistir jornal, ouvir coisa airaiada de desgraceira, canseira dançada. E aí dorme, no outro dia acorda de novo, e aí passa. Aí chega e fala, sextou. Aí chega na sexta-feira, aí sextou. Aí ela fala, agora sim eu sou feliz. Aí chega sexta, aí chega no domingo, agora toca a musiquinha do Fantástico. Aí ela fica no desespero. Meu Deus, tem que voltar de novo. Amanhã eu tenho que começar tudo. O interessante é que da sexta pra segunda é um pulo, mas da segunda pra sexta demora, né? E esse fluxo, o cara entra nesse fluxo, cara, e ele não transforma nada, porque não tem tempo pra pensar. Ele não tem tempo para olhar para dentro, ele não tem tempo para olhar para o que Deus fez para ele, que é a capacidade de co-criar as coisas. E ele não tem como pensar em espaço vazio. Quem não tem tempo para pensar em espaço vazio, fica vivendo o que estão colocando para ele. E esse cara não vai gerar transformação de fato. E se nós somos um empreendimento do reino na terra, nós temos que ocupar o espaço vazio, cara. Aí você pega Elon Musk. O Elon Musk, o cara da Ucrânia que está tendo a guerra, falou assim, Elon Musk, manda uns Starlink aqui, que é as internet de satélite pra cá. Pensa o seguinte, cara, o cara criou uma empresa, o cara é um cara que trabalha, que montou uma empresa. Ele tá influenciando num negócio que tá acontecendo lá do outro lado do mundo e que depende do negócio que o cara criou. Ele manda foguete pro espaço. Aí tem nego aqui que não tá conseguindo fazer 1.000 conto no mês, entendeu? Então, eu tô falando assim, a gente tem que começar a pensar, não tô dizendo que o cara às vezes gosta de trabalhar, gosta, mas eu tô falando assim, cara, você tem que começar a pensar no espaço vazio. Tem que ter tempo para pensar no espaço vazio, porque é ali que Deus vai gerar a transformação, é ali que você faz o transbordo. Aí Deus te deu a luz, você gerou a transformação e pum, achou o espaço vazio e começa a gerar impacto em quem tá à sua volta. E aí com isso as pessoas olham para você como o quê? Como uma referência. Aí ele fala assim, mas o que esse cara faz? Ele fala, mas esse cara vai na igreja, esse cara é um cristão, que ele tem Deus no coração, eu vejo ele com a família, é um cara honesto, é um cara que faz as coisas certas, vou conversar com ele. Como é que funciona isso aí? Não, vão lá na igreja, também vai conhecer, vai buscar Deus, e aí as coisas na casa da vida do cara também começam a transformar. Tá a tua vida tem o maior testemunho, a tua maior pregação, né? Exatamente, cara, porque o que gera transformação? É a vida da pessoa. Como que você gera transformação na vida de alguém? Transformando a sua. Exatamente. Por que um pastor consegue arrastar e carregar um monte de gente junto com ele? Porque ele tem iluminação da palavra sobre a vida dele. A vida dele é uma vida de transformação e aquilo gera transformação na vida das pessoas. Meus amigos, nós estamos aí com o nosso tempo estourado,
Mas, Léo, já deixa aqui um convite, vamos sentar de novo, já Com fica certeza. aí, viu, o convite gravado. Vamos sentar, vamos conversar de novo, que tem muitas perguntas que surgiram pra mim, eu acredito que pra você também, pra gente conversar sobre isso, juntamente com o pastorzão Israel. Obrigado, mas antes da gente finalizar, eu pedi pra cada um de vocês dois, primeiro o Léo, dá um recado pro cara que quer romper na minha vida através dos princípios de Deus. Deixa um recado pra quem tá nos assistindo aí, Léozão. Tá. Se você hoje é uma pessoa que prestou atenção no que a gente falou, você já começou a ter algumas coisas que foram destravando na sua mente. Quero que você pense em 3 pilares. Eu quero que você pense naquilo que você tem como paixão, naquilo que você faz com excelência, que você faz que você faria sem receber R$1, e aquilo que você pode fazer que pode te remunerar para aquilo. Quando você junta esses 3 pilares, você está falando que você está em busca do seu talento. Quando a gente fala de buscar o seu talento, é assim, ó, Deus foi lá e deu 1 talento para um, deu 2 talentos para o outro, deu 5 para o outro. E aí aquele que tinha 1 enterrou na terra, o que Deus fez? Ele tirou daquele cara e deu para aquele que tinha transformado mais. Se Deus te deu um talento e Ele te deu, você tem que começar a viver em busca desse talento. Quando você achar, põe toda a pressão e energia que você tiver em cima dele. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada, a da sua família vai ser transformada e as pessoas que estão à sua volta vão ser transformadas. Você começa a governar sobre sua vida, governar sobre a terra e ter o propósito de Deus sobre sua vida, gerando transformação. Acho que essa é a mensagem, e se eu pudesse falar para as pessoas hoje uma coisa só vai lá e domine sobre toda a terra. Gênesis 1:26, que é o que Deus mandou você fazer aqui. Brabo! Pastorzão, fecha com chave de ouro pra nós. Cara, eu creio em algo que a gente até conversou, que é sobre o servir, né? Então, assim, se eu puder deixar uma semente para tua vida, é o seguinte: foca sempre em servir. Sirva com a máxima excelência que você pode. Sabe, eu olho para Jesus e eu vejo Jesus servindo o tempo todo. O maior de todos os princípios para alguém que quer prosperar é servir. Servir com excelência, servir com amor, servir com paixão. Fazer exatamente isso que o Léo falou. Encontre algo que você faria sem receber nenhum real. Você vai conseguir multiplicar os seus dons e os seus talentos servindo. Porque a quem muito semeia, muito colhe. Então, quanto melhor você serve, quanto mais você serve, mais de Deus você recebe, mais de Deus você tem, mais de Deus você transborda, mais pessoas você alcança. Fantástico. É isso. Rapaz, hoje foi violento demais. Galera, pra você que tá nos assistindo, muito obrigado por estar até aqui conosco. Leozão, valeu. Pastorzão Israel, muito obrigado pela participação. Querido, nós vamos deixar aqui o contato na descrição do vídeo do Léo. Acompanha ele tá sempre dando dicas sobre romper, sobre desenvolvimento de pessoas. Vai lá, segue ele, o Pastorzão Israel também, tá sempre trazendo assuntos muito relevantes. Querido, muito obrigado. Não se esquece de curtir, compartilhar para que essa mensagem alcance muitas pessoas. E se inscreve, meu filho, que é para poder você saber, for notificado quando a gente tiver conteúdo novo por aqui para edificar a sua vida. Fechou? Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado, meus amigos. E a gente se encontra no próximo Ceará Cast. Tchau, tchau, querido. Forte abraço.